Acabou de ser revelado aí nos últimos dias as versões Secret Art Rare ou Art Rare da nova coleção de Evolutions que vai ser lançada, né? A Terrastal Festival X vai ser uma coleção especial no Japão e vai vir para cá como Prismatic Evolution, né? Vai ser a coleção especial do ano. E aproveitando esse hype, eu tô trazendo esse vídeo aqui, além de um histórico aí das coleções focadas no EVE e suas evoluções no decorrer dos anos. Vou contar também para vocês a história de um EVE que poderia evoluir para qualquer evolução da primeira geração e voltar a ser EVE. E no final virou uma evolução totalmente diferente, o EVE mutante. Então fica por aí que depois da vinheta a gente vai contar toda essa história aí do EVE no Pokémon TCG com essa história e essas curiosidades. Então fica aí. A coleção Evoluções Prismáticas, né, que vai vir para cá, baseada na coleção Terrastal Festival X, não é a primeira coleção que foi lançada focada nos Evolutions, tá? A primeira coleção a fazer isso, na realidade, foi EVE Heroes, uma coleção lançada lá no Japão em 2021, e era totalmente focada, tinha diversos produtos ali focados nas Evolutions. Uns anos depois, essa coleção foi relançada na Coreia, né, com o mesmo nome e etc. Só que por conta de algumas questões regulamentares, etc., normalmente as coleções chinesas ou coreanas elas são lançadas alguns anos mais tarde. Essa coleção, aliás, algumas cartas dessa coleção EVE Heroes vieram para nós dentro da coleção Evolving Sky, que na realidade é uma zona. Era baseado em duas coleções chamadas Skycrapper Perfection e Blue Sky Stream. Mas além disso, tinha algumas cartas Fearless Fighters e Jet Black Spirit, uma junção de cartas aí que não foram lançadas em Reinado Arrepiante, né, em Chilly Reign. Então Evolve Skies pegou uma misturada de tudo que não tinha saído, além das principais evoluções ali do EVE, né, o mega conhecido Umbreon, todas as cartas de arte alternativa do Umbreon. Essa coleção Prismatic Evolutions, né, na realidade, assim, ela não me agradou muito, tá? Por quê? Eu já não curto muito a questão dos Pokémons Terrastal. Eu acho que algumas artes ali, principalmente as alternativas, são meio exageradas, né? Então foram reveladas aí as cartas comuns, né? Todas as evoluções, formas comuns. Foram reveladas todas as cartas na versão X e todas as cartas na versão Secret Art Rare, né? Que são as artes alternativas que vão vir para essa coleção aqui pra gente, provavelmente ali em fevereiro, né? Porque ela vai ser lançada em dezembro no Japão e vai vir para cá como uma coleção ali 1 para 1, como normalmente acontece com coleções especiais. Lá no Japão, a menor quantidade de busters, mas uma maior quantidade de cards por buster. Se eu não me engano, são 10 busters e não vai ter outros produtos, né? As coleções especiais normalmente são só a booster box, etc., com uma carta ultra rara garantida por buster. Beleza? Falando sobre o meta, tem algumas cartas bem interessantes aí do ponto de vista de jogabilidade, tá? Principalmente ali o Glaceon e o Vaporeon X, e vão fazer um combo ali, né? O Vaporeon X, ele vai causar 60 pontos de dano com seu segundo ataque a todos os Pokémons do oponente, e o Glaceon vai finalizar um Pokémon que tenha pelo menos 60 pontos de dano, né? 6 contadores de dano. Então parece uma estratégia bacana. Com essa carta provavelmente vai ser utilizada o EVE, que foi lançado aqui pra gente em Fagulhas Impetuosas, porque ele tem uma habilidade que permite ele evoluir no mesmo turno que ele é baixado, então vai conseguir acelerar bastante essa questão e utilizar dois Pokémons de água, o que pode entrar em muitos decks aí, pode casar com Excalibur, com Shenpao, com Palkia, etc. Então, do ponto de vista do metagame de Pokémon TCG, são opções bastante interessantes. Agora falando sobre esse EVE mutante aí, tá? O que acontece nos mangás, quando o Red vai desafiar o ginásio da Erika, né? O ginásio de Celadon, o que acontece? É imposto para ele um desafio de capturar um EVE, tá? Então ele vai atrás de um EVE e ele encontra um EVE ali que é um tanto quanto estranho, tá? Quando o Red vai tentar capturar, aquele EVE começa a se transformar
alternadamente em Flareon, Vaporeon ou Jolteon, de acordo com o Pokémon que o Red usa contra ele. Então, por exemplo, se o Red usa o Poliwrath, o Eevee se transformava no Jolteon e contra-atacava. Tudo isso por quê? Tá? Dando o contexto. A equipe Rocket é um pouco mais agressiva nos mangás, então o que aconteceu? Eles fizeram diversos experimentos para forçar a evolução do Eevee. Isso bagunçou o DNA do Eevee, então ele tinha evoluções instáveis, né? Então tinha momentos que ele não conseguia controlar e tinha momentos em que ele até controlava para counterar ali um Pokémon com o seu tipo oposto. O desafio proposto pela Erika, na realidade, era porque no mangá ela era uma das líderes de ginásio do time do bem. Isso daí vai ter vídeo só contando essa história, porque que tem líder de ginásio do bem e do mal nos mangás. Resumo da ópera: quando o Red enfrenta a Erika e prova seu valor, né, ela vê que ele é um treinador de Pokémons que realmente tem uma paixão pelos seus Pokémons e permite que ele fique com o Eevee. E aí o que acontece? Nos mares ali ao redor de Vermilion City, no fundo do mar tinham algumas pedras de evolução que eram conhecidas por não sumirem depois que eram usadas. Então era algum tipo de pedra lendária, etc. E o Red pega uma pedra do fogo, uma da água e uma do trovão, justamente para treinar o Eevee para controlar essas evoluções dele que eram esporádicas. Então durante as batalhas o Red na realidade tinha 4 Pokémons, né? Tinha o Eevee do tipo normal, e quando ele precisava usar alguma habilidade de algum tipo específico, ele usava uma pedra, o Eevee evoluía e depois voltava ao normal, e as pedras não sumiam. Com o passar do tempo, né, depois da saga Red, Blue e Green, né, o primeiro arco do mangá, em Gold e Silver, quando chega num ponto ali que o Red estabelece um vínculo grande com o seu Eevee, que ela é chamado de Vi, né, ele evolui por felicidade. Então ele consegue estabilizar o DNA, né, por causa do treinamento que o Red dá, o apoio do uso das pedras. Então, com o DNA estável, o Eevee, pela felicidade, evolui para Espion, e aí se torna membro oficial, né, fixo na realidade, do tipo psíquico no time do Red. Você sabia dessa? Então, se você quer mais curiosidades como essa, que a gente traz aqui informações do TCG, do anime, do mangá, dos jogos, etc., tudo sobre o universo Pokémon, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like nesse vídeo e deixar seus comentários aqui. Primeiro, o que você espera dessa coleção do Eevee? Você gostou das artes? Achou exageradas, etc? Segundo, se você conhecia a história desse Eevee mutante. E eu vejo vocês na próxima. Abraço do Zubat e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!